Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. A palavra do Senhor em Tiago 2, versos 15 e 16, que diz: Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o pão necessário para o corpo, qual o proveito disso? Queridos, dando continuidade à série, o que um amigo de verdade não pode fazer ou não deve fazer, a 24ª atitude é ignorar quando o outro precisa. Quando nós falamos sobre ignorar quando o outro precisa, é interessante que ignorar significa quando alguém precisa e recebe o não de ajuda. Então, quando você fala sobre ignorar quando alguém precisa, é recusar-se a ajudar essa pessoa, ainda que você tenha a capacidade de fazê-lo, ou seja, de ajudá-lo. Um amigo que ignora na necessidade, ele não ama, ele abandona. Então, todo aquele que ignora quando você precisa, ele abandona. E o abandono, querido, é algo desprezível. É um ato de covardia. Então, ignorar a necessidade é uma forma de traição. É trair. Assim como abandonar é uma forma de covardia. Então, diante dessa realidade, qual seria a característica do amigo que ignora quando o outro precisa? 1 João 3, 17, 18, ele diz: Ora, aquele que possui recurso desse mundo e vir seu amigo padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, a verdadeira amizade, irmãos, ela se revela nos momentos difíceis, no momento de necessidade, no momento de apoio, no momento de ajudar, dar a mão. É fácil estar presente quando tudo vai bem, mas o amigo verdadeiro, o amigo aprovado por Deus, ele permanece ao lado quando surgem as lutas, quando ninguém está lá, quando tudo acabou, quando você não tem mais recursos. O amigo que ignora a necessidade do outro demonstra totalmente indiferença, egoísmo e falta de compaixão. Querido, primeiro fator do amigo que ignora o outro quando o outro precisa. Primeiro fator, fechar os olhos para o sofrimento do amigo. Ou seja, mesmo sabendo que o amigo está passando por dificuldade, ele esconde e não se envolve. Provérbios 21, 13, ele diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então, a característica desse perfil de amigo, primeiro é indiferença. Eles reagem com indiferença. Segundo, falta de compaixão. São extremamente frios. Terceiro, insensibilidade. Não importa o que você está sentindo, passando, o que importa sou eu. E muitas vezes, a minha casa. E por último, descaso com a dor alheia. Então esse perfil de amizade é doentia. E você tem que tomar cuidado com isso. Porque ninguém está isento de ser enganado. Ninguém está isento de ser abandonado, de ser traído, de viver uma expectativa e de fato, esse não ser correspondido. Nós vamos passar por isso. Então, não existe na testa de ninguém dizer, eu sou leal, eu sou fiel, eu sou confiável. Não existe, querido. O que vai fazer isso é o tempo. É como as pessoas vão respondendo a esse relacionamento. Lembre-se disso. 2, segundo fator, estar presente nas horas boas ou nos bons momentos. Então ele compartilha da alegria, mas desaparece nas crises.
Provérbios 17:17 diz: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. A característica desse tipo de gente é ausência nas dificuldades. Nas dificuldades eles vão sempre embora. Relacionamento superficial, não são confiáveis. Sabe aquela pessoa que você não consegue confiar? Aquela pessoa que você está sempre com o pé atrás? Tem. A conveniência está perto de você pelo que você pode oferecer. E por último, a falta de compromisso. São pessoas inteiramente, a palavra é essa, ou totalmente, né? São pessoas, sabe, descompromissadas. Né? Eles têm compromisso com eles, mas não têm compromisso com nada. Parece que tem muita capacidade, mas é só uma bolha de sabão que se forma, de repente... Terceiro, sempre encontra desculpa para não ajudar. Tem justificativa para não oferecer tempo, apoio e cuidado. Tiago, como a gente leu o texto base, 2:15-16, ele diz: se um irmão ou uma irmã estiver precisando e algum de vocês disser ide em paz, sem lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então a característica desse tipo de amizade é, primeiro, omissão. Pessoas omissas são terríveis. Segundo, comodismo. Terceiro, mais uma vez, egoísmo. E quarto, a falta de disposição para servir. Querido, está cheio de gente assim. Fique atento a essas características. Porque mesmo sabendo de tudo isso, a gente cai. Quarto fator, não demonstra empatia. Isso aqui é terrível. Não procura compreender a dor nem oferecer consolo. Romanos 12:15, ele diz: chorai com os que choram. Esse tipo de gente não chora. Com você não. Não chora. Ele chora para demonstrar que está preocupado. No entanto, por trás tem algo tramado. Eles são dissimulados. Não esqueça disso. A característica é frieza emocional, falta de sensibilidade, julgamentos precipitados, pouco interesse pelo sofrimento alheio. Essas pessoas são frias, são calculistas. Essas pessoas, elas não têm dificuldade de pensar nelas, em si mesmas. Não têm. Elas não medem esforços para conseguir o que querem. Elas chegam aparentemente como quem diz: cheguei para ficar. E elas vão do nada. Elas vêm do nada e vão do nada. Então, muito cuidado com gente assim. Quinto fator, prioriza apenas seus próprios interesses. O amigo necessitado nunca está entre suas prioridades. Então, assim, Filipenses 2:4, Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, característica, mais uma vez, egocentrismo. São pessoas extremamente egoístas. O ego está em primeiro lugar. O ego está em primeiro lugar. São pessoas totalmente, frias, como eu já falei, calculistas. Individualismo, falta de solidariedade, vida voltada para si mesmo. E em muitos casos é toda a família. Lembre-se disso. Existe o aspecto de uma pessoa assim, dentro da amizade, e existe casos que é todos da casa, que ainda é pior ainda, né? 6, oferece palavras, mas não atitudes. Isso é terrível. Faz promessas de ajuda, porém nunca age. Queridos, no ministério a gente vive muito isso. E isso é muito comum e muito presente. 1 João 3,18. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse amor é falso, é enganoso. E sabe, aquela pessoa que toda hora está dizendo eu lhe amo, toda hora está dizendo conte comigo, toda hora está dizendo eu estou aqui para lhe ajudar, mas nunca tem uma atitude de fato. Você não consegue ver naquela pessoa a verdade. Você não consegue ver ali, o coração da pessoa. Tem sempre algo mascarado. Então, característica de pessoas assim: promessas vazias, falta de iniciativas,
amor apenas no discurso, no falar, e pouca disposição para agir, ou quase nenhuma. E por último, o sétimo fator não intercede nem demonstra cuidado espiritual. É como uma lata seca, que você olha por fora e acha que está cheio. E quando você levanta, ela está seca. Você faz até esforço para levantar com tanta força e o negócio lá está leve. Então, além de não ajudar, né, na questão pessoal, relacional, material, também não tem apoio espiritual. Não tem segurança espiritual, não rende espiritualmente. E aí, normalmente, eles partem para outro lugar. Em nome de A, em nome de B, em nome de C. Mas eles não são sinceros. Então, Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse é, de fato, o princípio. Esse é o princípio. Ou seja, pessoas assim não têm vida de oração, não têm, né, não fazem visitas e nem recebem. Né? Não encoraja. Eles são bons de palavras, mas nas ações eles se perdem. E não fortalece o amigo e nem a fé. Queridos, quais são as consequências de amigos assim? Primeira consequência, querido, feridas, né, que são causadas pelo abandono. Todo abandono gera feridas, todo abandono. Eu, particularmente, por ter vindo de um histórico de abuso, 6 anos de abuso. Então, e essas questões, elas são realmente bem difíceis de lidar. Lidar com abandono, lidar com traição, lidar com mentira, lidar com falsidade, lidar com hipocrisia. E dentro do ministério pastoreio, você se depara com isso constantemente. Então, assim, é preciso, de fato, ter muita da graça de Deus e vencer, né, essas questões internas que a gente sofre muito. Não sei você, mas existem situações que doem, entendeu? Mas depois de 15 anos de pastoreio, você vai, não se acostumando, porque você nunca se acostuma com o que é ruim, principalmente nas questões emocionais. Mas você vai tendo maturidade, você vai tendo experiência, você vai fazendo leituras de pessoas. Então, a sensação de desamparo é grande, a perda da confiança, né? E em muitos casos, isolamento emocional e social, agravamento da crise, raiva, ressentimento, morte do relacionamento. Claro, como é que você vai se relacionar com uma pessoa, né, que não tem um caráter, né, saudável, uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que em todo tempo mentiu, em todo tempo enganou, que em todo tempo fingiu ser algo. Não tem como confiar em gente assim. E o afastamento, né, dessas pessoas, né, da igreja, isso normalmente acontece, e há muitos casos de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? 1 João 3, 17, 18, como eu li, diz: se alguém tiver recursos materiais e vê seu irmão em necessidade, mas não tem compaixão dele, né, como pode o amor de Deus estar nele? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem com a língua, mas com ações e verdade. Provérbios 3, 27 e 28, ele diz: não retenha o bem daquele a quem é devido quando está em seu poder concedê-lo. Não diga ao seu próximo: volte mais tarde, darei amanhã, quando, né, quando você pode dar agora. E Mateus 25, 31, Jesus ensina sobre, né, o julgamento final, onde aqueles que ignoraram a necessidade dos outros serão condenados. Então é bem forte, né? Personagens bíblicos que ignoraram a necessidade do outro. Sacerdotes e levitas ignoraram o homem ferido, né? Então lá em Lucas 10, 35 a 37, nós temos o sacerdote levita que vira o homem ferido, na parábola do bom samaritano, né, na estrada, e ignoraram. Apenas o samaritano, um estrangeiro, parou para ajudar. Então, isso aqui, querido, normalmente ignorar é algo terrível.
é algo tão... É como quem está olhando para você sorrindo e enfiando ali uma faca e sorrindo. O discípulo, né, ignoraram as crianças, né? Em Mateus 19, 13 e 14, os discípulos tentaram afastar as crianças de Jesus e Jesus os repreendeu dizendo: deixa vir a mim as crianças. Os amigos de Jó ignoraram a sua necessidade, né? Eles vieram visitá-lo, mas eventualmente o abandonaram em sua necessidade. Então, normalmente é isso, querido. Qual o antônimo de ignorar? Né? Quando o amigo precisa, é responder com compaixão. Quando nós respondemos com compaixão, é algo poderoso. Qual é a qualidade de quem responde com compaixão? Primeiro, sensibilidade à necessidade alheia, você se importa. Disposição para ajudar, eu estou aqui, né? Eu estou lá. Né? Eu não digo que se precisar eu estou aqui, eu estou lá, eu vou lá. Né? Ação prática, apoio contínuo, compaixão genuína, sacrifício pessoal e lealdade. Lealdade. Pessoas não sabem o que são lealdade, a maioria delas. Pessoas frias, pessoas que ignoram, elas não sabem o que é lealdade. Elas são tão egoístas, elas vivem tanto no seu mundinho que elas não sabem o que é lealdade. O resultado, né, quando responde com compaixão, você oferece ajuda prática. Isso aqui somos nós para com um amigo, né? Amigo verdadeiro, amigo fiel, que oferece compaixão. Você oferece ajuda prática, ou seja, você está lá, você fortalece o relacionamento, você reflete o caráter de Deus, você experimenta a alegria de servir, você se torna um instrumento de cura, você cria ciclos de compaixão e você cria uma comunidade verdadeira. Um amigo fiel, querido, é algo poderoso. Jesus foi um amigo fiel. Jesus respondeu com compaixão, não ignorou. Quando viu a multidão faminta, ele alimentou. Teve compaixão, querido, deles. Quando viu Lázaro morto, ele chorou. Orou e o Senhor ressuscitou. Então, Jesus ensina sobre a importância de responder com compaixão. Em Mateus 25, 31, 46, ele diz que aqueles que respondem com compaixão à necessidade dos outros serão recompensados. Né? E não é só questões de alimento, querido. Aplicando ao nosso coração. Se você é um amigo de verdade, verdadeiro, se você quer ser um amigo verdadeiro, então essas coisas são tão importantes, esses fatores. Primeiro dele, esteja atento à necessidade dos seus amigos. Ele não precisa dizer que está precisando. Um amigo de verdade oferece ajuda. Né? Recentemente eu fiz isso. Né? Liguei para uma pessoa, mandei áudio, conversei com a pessoa, mostrei somente pela sua característica, né? Pela sua leitura facial, né? O que ela estava sentindo e passando. E ela concordou 100%. Ofereci ajuda, mas não quis. Segundo, responda com compaixão quando eles precisam. Ouça e ofereça, né, amor. Né? Ouça com amor e ofereça amor. Amor prático. Não ignore a necessidade. Crie um ambiente onde as necessidades são atendidas. Seja exemplo de amor e compaixão. Sacrifique-se quando necessário. Queridos, um amigo verdadeiro responde às suas necessidades. O falso amigo vai ignorar. O falso amigo, ele ignora e abandona. Ele ignora e vai embora. Ele não tem compromisso com nada. Ele tem compromisso com o seu ego. São pessoas extremamente egocêntricas, como nós já vimos. Responder com compaixão é uma marca, né, de uma verdadeira amizade, de um cristianismo, né, legítimo e genuíno. Para concluir, meus irmãos, ignorar quando alguém precisa é incompatível com a verdadeira amizade. Um amigo que ignora a necessidade não ama, ele abandona. Ele abandona. Amigo que diz que ama e vai embora não é amigo. Lembre-se disso. Amigos não abandonam. Amigos podem até se mudar de lugar, mas eles são presentes, eles são íntegros, eles são fiéis, são verdadeiros, são leais. Eles são, sabe, como diz o Matuto, pau para toda obra. Então, responder com compaixão a uma verdadeira amizade, isso é legítimo. Querido, quando você escolhe responder uma amizade com compaixão, você reflete o caráter de Deus, de Cristo.
você constrói um relacionamento duradouro, próspero, genuíno. Existe harmonia, né, entre esses amigos, entre as famílias. Quando há verdade, quando há amor genuíno, existe, querido, isso, né, existe vínculo. Amizades verdadeiras, existem vínculos. E vínculos são necessários. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo sua vida, sua casa e sua família. Declaro sobre você a bênção do Senhor. Que a mão do Eterno te faça prosperar, que você viva em novidade de vida. Eu oro para que, de fato, você seja aquele que tem compaixão, aquele que age com compaixão, com misericórdia, e não aquele que ignora, que abandona, desleal, covarde, né? Eu oro para que você viva a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Um abraço e a paz.